Olá. Se bem se lembram, estive aqui na semana passada para vos apresentar o primeiro vídeo desta série sobre os autores galardoados com o Prémio Nobel. E aquele que vos apresentei noutra semana foi o Albert Camus, que é, por ordem alfabética, o primeiro. Então, por essa ordem alfabética, hoje é a vez de Alexander Solzhenitsyn. Então hoje vou falar-vos de Alexander Solzhenitsyn. Ora, Alexander Solzhenitsyn é um escritor russo, nascido em Kislovodsk, uma pequena cidade no sul da Rússia, na região do Cáucaso, situada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Nasceu no dia 11 de novembro de 1918, portanto, está a ver, nos finais da Primeira Guerra Mundial. Ele nunca chegou a conhecer o pai, nem podia, porque o pai faleceu na guerra, ainda antes dele nascer. Quando tinha 6 anos, então mudou-se com a sua mãe para a cidade de Rostov, onde veio a estudar matemática. Cresceu e participou na Segunda Guerra Mundial, começando como um simples soldado, mas chegou a comandante de uma companhia de artilharia do exército soviético e a obter a patente de capitão, depois de ter sido condecorado pelo menos 2 vezes. Ora, sucede que poucas semanas antes de terminar o conflito, quando o exército soviético já tinha invadido a Alemanha e se aproximava de Berlim, ele foi preso. Foi preso? Porquê? Pela simples razão de que escreveu uma carta a um amigo onde ele tecia algumas críticas a Joseph Stalin, o grande chefe, o big chefe da URSS. Ora, a polícia secreta, não é, estava atenta e acusaram-no de propaganda antissoviética e de fundar uma organização hostil. E então foi condenado com base no artigo 58 do Código Penal Soviético, que era aquele artigo do Código que condenava as pessoas por insurreição, por oposição ao regime. Então foi condenado a 8 anos num campo de trabalhos forçados, seguidos de exílio interno para o resto da vida, que era a pena que normalmente era atribuída a estes crimes previstos no artigo 58 do Código Penal. Então a primeira parte dessa pena de 8 anos foi cumprida em vários campos de trabalhos forçados, e depois, numa fase intermédia, como ele próprio se referiu a essa época, ele chamou-lhe a fase intermédia, ele esteve a trabalhar num instituto de pesquisas científicas, onde os cientistas e os colaboradores dos cientistas eram todos prisioneiros que trabalhavam nesse instituto. Depois dessa fase, foi então enviado para um campo de concentração. Mas ainda falando dessa fase em que ele esteve lá nesse Instituto de Pesquisas, foi daí que nasceu, portanto, a matéria para ele escrever um livro que foi O Primeiro Círculo.
o primeiro círculo que está aqui, que veio a ser publicado no estrangeiro só em 1968, mas que ele começou a trabalhar e a escrever lá no campo de concentração. Pronto, então depois, por volta de 1950, mas mesmo no ano de 1950, saiu desse tal instituto e foi enviado para um campo especial, então, para prisioneiros políticos, que se situava no Cazaquistão, onde trabalhou como pedreiro, como mineiro e como metalúrgico. Estou a insistir um bocadinho nesta fase, porque foi enquanto esteve nesse tal campo especial que ele recolheu a matéria para o livro, um dos seus mais famosos livros e mais lidos, porque é um dos mais pequeninos e é daqueles que as pessoas, enfim, têm mais coragem de ler, que foi Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Este aqui. Depois falarei mais em pormenor, porque também foi o que eu li. Entretanto, enquanto ele estava lá nesse campo, ele teve necessidade de lhe retirarem um tumor, mas pronto, retiraram o tumor e não lhe diagnosticaram mais nada, mas ele já era um cancro. E depois, quando foi em 1953, terminou esses tais 8 anos de prisão efetiva e lá nos campos de trabalho, e foi para a tal segunda fase do exílio interno, como eles chamavam, em que eram enviados para a zona asiática, para a zona mais remota da União Soviética, que era exatamente mesmo para eles não se poderem manifestar e estarem lá. E a ideia era ficarem para lá o resto da vida. Isto os que sobreviviam aos campos de concentração, aos campos de trabalho, porque a maior parte deles morriam lá. E então foi aí que em 1953, e ainda foi para uma localidade que se chamava Kol Terek, e que era no sul do Cazaquistão. E aí o cancro começou a progredir, continuou a progredir, continuava a ser cada vez... mas continuava a não lhe detectar nada. E ele chegou a estar mesmo praticamente à morte nos finais da ação de 1953. Mas depois, em 1954, finalmente, conseguiram numa localidade de Tashkent, no Uzbequistão, onde ele foi então tratar-se, e aí descobriram que tinha o cancro e curou-se. Felizmente, curou-se. A experiência de estadia lá nesse hospital, não é? Onde foi tratado e foi curado do cancro, deu-lhe a matéria para ele escrever um outro romance, também muito conhecido e muito importante dele, que foi O Pavilhão dos Cancerosos, que está também aqui, O Pavilhão dos Cancerosos, aqui. Toda essa época primeiro de prisão e depois de exílio, que ele se desiludiu com o marxismo, abandonou as teorias marxistas e começou lentamente a aproximar-se do cristianismo. Começou, e penso que teve muita influência nisso, uma senhora em casa de quem ele se hospedou, não é? Quando foi deportado, exilado. Essa história conta ele aqui neste livro. A Casa de Matriona, que é um conto, portanto, onde ele fala dessa senhora. Portanto, digamos que é um romance, né? Vamos lá ver se a gente se entende. Portanto, isto são livros, são romances.
histórias romanceadas, não é a história real dele. Ele, nos seus livros, aproveita a sua experiência, não é, como base para escrever as suas obras de ficção. Portanto, baseou-se na história dessa senhora, cristã convicta, uma excelente senhora, uma senhora maravilhosa, como diz aqui assim na sinopse do livro, não é? Que a senhora era uma velha camponesa reformada, chamada Matriona, que escondia um coração puro e uma alma justa, sempre pronta a ajudar, apesar da miséria em que vivia. Ela acolheu em sua casa o narrador, um professor regressado do Gulag, que vai encontrar nessa casa a Rússia profunda, ainda impregnada do cristianismo, conforme eu já disse, das ideias de Jesus Cristo. Entretanto, em 1970, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel, porque, como já disse, né, não sei se já disse, houve livros dele que começaram a ser editados, e alguns deles até só no estrangeiro, e começou a dar nas vistas, e, e, e foi-lhe atribuído o Prémio Nobel em 1970. Mas, claro, como ele era um exilado, né, interno, e considerado um opositor ao regime, ele teve medo de sair da Rússia e que depois já não o tornassem, de sair da União Soviética, e que depois já não o tornassem a deixar entrar. Por isso ele não foi receber o prémio. Não foi receber o prémio. Mas mandou um texto, não é? O tradicional discurso da entrega do prémio, onde ele escreveu, a certa altura, dizia que estava convencido de que uma linha sequer por mim escrita jamais seria publicada durante a minha vida. Mas também raramente ousava permitir que os meus íntimos lessem o que eu havia escrito por medo de que o facto se tornasse conhecido. Portanto, está a ver, ele escrevia, e o que ele escrevia tinha medo de que no regime descobrissem a matéria sobre a qual ele falava, do que ele falava. E então de vir outra vez a ser condenado, como muitos acontecia, que eram condenados e depois tornavam-se condenados e depois tornavam-se condenados e passavam a vida toda em campos de concentração, até à morte. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Ele escreveu, né, durante esses anos, sobretudo enquanto esteve lá no exílio, lá no Cazaquistão, dedicou-se a escrever. Depois, entretanto, o que é que aconteceu? O Stalin tinha morrido, não é? Tinha morrido, e sucedeu-lhe o Nikita Khrushchev. Vocês se lembram do Nikita Khrushchev, que fazia os papéis ridículos nas reuniões das Nações Unidas, etc. Portanto, com o Nikita Khrushchev continuou mais ou menos regime semelhante ao do... Mas, de qualquer maneira, ele procurou ser diferente e tentou aliviar-me e comutou as penas do exílio a muita gente, e ele foi um dos que regressaram depois tanto, à Rússia europeia, a Rússia própria, portanto, propriamente dita, né, porque aqueles territórios eram lá horríveis. E então ele regressou e começou a trabalhar e começou a exercer a profissão de professor, dava aulas, mas à noite, né, sempre que tinha um bocadinho livre, ele ia escrevendo. E foi aí que ele escreveu, ao longo desses anos, demorou muitos anos a escrever, um dos seus livros mais conhecidos, o Arquipélago de Gulag. O Arquipélago de Gulag que eu tenho aqui em 2 gigantescos volumes, e que foi publicado no estrangeiro em 1974. E então, quando lá souberam, viram
o que ele tinha publicado este livro, tomaram conhecimento deste livro, enfim, tornou a ser preso, foi julgado por traição, retiraram-lhe a cidadania e foi condenado ao exílio. Ele começou por se recusar a abandonar o país, mas pronto, acabou por aceitar e foi residir para os Estados Unidos. E aí prosseguiu a sua obra literária e procurou reunir os dissidentes na sua luta contra o sistema vigente lá no URSS. Entretanto, os anos passaram e, em 1989, né, deu-se a queda do Muro de Berlim. Portanto, já nessa altura, a coisa estava, a situação a mudar muito na URSS, na União Soviética. Porque foi na época do Mikhail Gorbachev. Lembram-se do Mikhail Gorbachev? Que conseguiu, que acreditava que era possível digo, não uma aproximação ao Ocidente, mas um diálogo com o Ocidente, pôr a economia em competição, em concorrência, portanto, embora sendo uma economia coletivizada, podia concorrer com a economia capitalista nos mercados internacionais e começou a mudar o regime até que finalmente acabou por extinguir o regime e extinguir a URSS. Então o Solzhenitsyn foi ilibado da acusação de traição, né, que o tinha levado a ter que se exilar. Isto em 1991 retiraram-lhe a acusação e voltaram a dar-lhe a qualidade de cidadão russo, e porque, pronto, era já uma pessoa altamente conhecida, muito famosa, um escritor muito, muito conhecido e apreciado, e evidentemente também para ele já era uma honra que ele fosse um cidadão russo, um cidadão do país. Pronto, assim foi, ele acabou então por regressar, em julho de 1994 voltou à Rússia e ficou a morar, a residir em Moscou, onde veio então a falecer em 2008. No dia 3 de agosto de 2008, ele morreu em Moscou, tinha então nessa altura 89 anos. Ora bem, com isto tudo, o tempo passa e já estou a ver que já vamos com perto de 20 minutos. Então o que é que eu vou fazer? Vou falar ligeiramente de alguns livros, assim, tem que ser muito a correr, acerca, por exemplo, já falei do primeiro círculo, não é? Que foi escrito lá na altura em que ele estava no laboratório, onde os cientistas, onde trabalhava com os cientistas, aliás, ele era matemático, e depois escreveu então um dia na vida de Ivan Denisovich. Eu depois vou falar mais, talvez, se tiver tempo, um bocadinho deste livro, a ler eventualmente uma passagem ou outra, dado que o li e, portanto, sei mais sobre esse livro. E o que é que temos mais? Pronto, mas eu queria falar, talvez ainda antes, daqui um bocadinho então do Arquipélago do Gulag, que é um dos livros realmente mais conhecidos. Mas como é um livro enorme e gigantesco, muita gente não tem a coragem de o ler. Talvez por isso mesmo, em Portugal, o segundo volume provavelmente não se vendeu grande coisa. Vendeu-se muito o primeiro, e então quando eu quis comprar esta obra, vi-me aflito para conseguir o segundo volume. O primeiro foi fácil e foi barato, mas depois não consegui encontrar o segundo volume. Corri milhares de alfarrabistas, seja pessoalmente, seja pela internet, e até que finalmente consegui comprá-lo. Foi um dos livros mais caros que mais dinheiro me custaram. Quero avisar que para quem realmente estiver interessado em ler o Arquipélago de Gulag,
há uma edição que foi publicada no ano passado pela Sextante, na mesma coleção de vários que eu tenho aqui, estes que têm assim este aspecto, as letras assim atravessadas e tal, e o nome dele aqui, que estão a ser editados pela Sextante, a Sextante está a editar as principais obras dele, a reeditar, e então reeditou uma versão abreviada deste livro, que foi o próprio Solzhenitsyn, que juntamente com a sua esposa, fizeram um resumo, abreviaram mais o livro, fizeram, portanto, uma versão mais curta, mais sintética, já com o objetivo de realmente atingirem mais leitores. E assim foi. Essa versão mais curta tem sido também, talvez, ainda mais editada do que a longa. Como digo, foi reeditada no ano passado pela Sextante, está aí nas livrarias. Não sei se sabe o que é Gulag. Gulag não é o nome de nenhum arquipélago. É engraçado que toda a gente julga que é um nome conjuntivo, o arquipélago se chama Gulag. Não. Gulag é a abreviatura, digamos, a sintetização do nome do departamento governamental que regulava os campos de concentração, né? Que controlava o que se passava, quem para lá ia, quem não ia, o que se lá passava, quem saía, quem entrava, decretava as penas, controlava a aplicação das penas e assim. Então esse departamento que abreviadamente era o Gulag. E por isso ele chamou a este livro O Arquipélago de Gulag, onde ele demorou muitos anos a escrever, onde ele sintetiza aqui, neste livro, reúne os depoimentos eu tinha aqui assim um resumo, mas não vou ler muito, porque senão demora muito tempo, de 200 e tal sobreviventes. Portanto, ele põe aqui, olha, diz, eu vou ler já agora só um bocadinho. Diz, para realizar este extraordinário livro, o Solzhenitsyn foi ajudado pelo testemunho de 227 sobreviventes dos campos do Gulag, entre eles, ele próprio. Pronto, então agora para terminar, e não demoramos muito mais tempo, antes que termine, chega a meia hora, eu gostava de falar então, um bocadinho mais em pormenor, deste Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Eu aconselho muito a ler este livro, porque é muito pequenino. Vocês vejam o tamanho da letra. Normalmente os livros do, 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 do Solzhenitsyn são letrinha pequenininha, porque são livros gigantescos que têm que se abreviar, senão aquilo eram milhares de páginas. Este não, é letras grandes. Portanto, podemos chamar quase pouco mais do que um conto. Lê-se rapidamente e em pouco tempo. E ele aqui resume, num dia da vida de um prisioneiro, a sua e a dos colegas dele e de outros que estiveram nos campos de concentração antes e depois dele. Portanto, isto não é só quando ele estava no campo de concentração. Ao longo das dezenas de anos em que o regime stalinista mandou milhares e milhares de pessoas para os campos de concentração, e então testemunhos que lhe chegaram, que ele depois, provavelmente, muitos destes testemunhos estão mais em pormenor depois no arquipélago de Gulag, ele aproveitou e constituiu aqui a história de um dia na vida de um prisioneiro, que se chamava, então, o Ivan Denisovich Shukov, que é o último nome, mas, portanto, normalmente era tratado por Ivan Denisovich Shukov. E eu gostava de ler até aqui 3 pequenas passagens. Uma delas era, portanto, ele narra que se levantavam às 5 da manhã, pois era um problema para até saírem do local onde tinham os camaradas, onde eles habitavam, para os locais, os campos de trabalho. É preciso lembrar que aquilo as temperaturas era tudo de 25, 26, 28, 30 e mais graus negativos. Portanto, aquilo passavam lá o que Deus sabe. E levantavam-se às 5 da manhã e começava a longa preparação da saída. E então, houve um dia
em que a brigada dele estava organizada em brigadas, cada brigada tinha um chefe de brigada, que era o responsável pelos companheiros, era também um prisioneiro, que era responsável pelos companheiros, e o chefe de brigada a que recebia as ordens todos os dias de manhã, ia encontrar-se lá com os oficiais, e que distribuíam as tarefas. Então dizia, e o subchefe lá da brigada dele dirigiu-se ao depósito de pão e o chefe da barraca do comando para falar com os distribuidores de tarefas. E não apenas com os distribuidores de tarefas, como vai todos os dias. Zhukov, recorda-se, lembra-se que eu digo que é Ivan Denisovich Zhukov. Hoje decide-se o destino da sua brigada 104, porque querem deslocar da construção das oficinas para a nova construção da cidade do socialismo. Ora, estavam a começar a construir um novo local, um novo sítio, a que chamavam a Sociedade do Socialismo. E essa cidade do socialismo é um campo nu, com declives cobertos de neve, e antes de ali fazerem alguma coisa, têm de abrir covas, erguer postes e esticar arame farpado contra si mesmos, para não fugirem. Durante o mês inteiro não haveria ali um lugar onde se aquecerem, nem um buraco para se abrigarem, nem como fazer uma fogueira. Acendê-la para quê? O trabalho esforçado era a única solução. Portanto, a ver, a melhor era trabalhar, 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 para aquecer. Era a única maneira deles aquecer. Estavam com medo de ir para essa tal cidade do socialismo, mas afinal não foram. Ele ficou todo feliz e contente quando então veio a saber que iam a trabalhar para o sítio onde já estavam, que era uma construção de uma zona de oficinas, onde eles andavam a trabalhar na construção lá de um barracão, e ele como pedreiro assentava tijolo nessa construção. Portanto, assim foi, depois vai contando a história ao longo do dia que eles passaram, foram para lá, aquilo era terrível, a saída do local de trabalho, porque aquelas contagens, contavam os prisioneiros, que era uma coisa parva, se calhava mal, tornavam a recontar, e a tricontar, e quadricontar, e não sei quanto, até que estava os números certos. E depois, finalmente, lá saíam. Quando no regresso era a mesma coisa. Era, portanto, antes de saírem do campo de trabalho, que era um campo muralhado, com torres de vigia, onde estavam soldados sempre de metralhadora em punho a guardá-los. E então, antes de abrirem os portões para eles saírem e regressarem ao local onde iam depois dormir, eram feita a contagem. E contavam, organizavam-nos em filas de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, por aí abaixo. E depois começavam a contar. Primeira, segunda, terceira, quarta, eram as filas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, tal, chegar à última. Se no fim faltava um ou sobrava um, nada feito. Iam recontar outra vez. Se mantivesse a contagem errada, falta alguém, falta algum, não sei o quê, fugiu, não fugiu, onde é que está, onde é que está, onde é que não está. Depois a seguir mandavam formar por brigadas. Vamos separar as brigadas, que é para descobrir de que brigada era. É da brigada número tal. O responsável dessa brigada já estava à pega, não é? Portanto, se estão a ver, até que finalmente lá aparecia o indivíduo, os outros ficavam todos danados, porque gelados, já viram o que é, estavam ali 1 hora à espera, contar, tricontar, e só por causa de um pateio qualquer, ou que talvez deixou-se dormir lá atrás de um sítio qualquer, ou, enfim. E eles ficavam danados com ele. Finalmente, no fim das contas certas, lá da última contagem estar certa, abriam o portão, saíam para fora, à saída, enquanto estavam a sair, iam contando outra vez, primeira, segunda, terceira, quarta, para aí baixo. Bom, depois, quando chegavam ao local de dormir, à entrada, tornavam a recontá-los outra vez, não tivesse fugido algum pelo caminho. Era uma desgraça, uma desgraça. Mas pronto, vou para terminar, já passa da meia hora. Terminar, vou ler como é que ele, Ivan Denisovich Zhukov, foi preso. E porquê? E como ele, a maior parte, por uma ninharia, uma porcaria, por crimes, muitas vezes não valiam nada, ou até nem tinham cometido crime nenhum. Reparem neste caso, no caso dele.
Isto foi uma conversa que eles tiveram depois já na hora do almoço, enquanto estavam aquecidos à volta do lume, porque atenção que eles tinham uma fogueira, porque era para quê? Para manter a massa de amassar, de apresentar os tijolos, hum, derretida, porque aquilo, reparem que a temperatura de 20 e tal graus negativos, não é? Se não estivesse a massa em cima do lume, eles não conseguiam depois aplicá-la, eles tinham que tirá-la e levar a correr e aplicá-la antes que ela tornasse a congelar. Isto é só isto. E então, na hora do almoço, juntavam-se à volta da fogueira e então ali, há que às vezes contavam histórias. Ele contou. Segundo se lê no processo, Zhukov foi condenado por traição à pátria. E ele assim o confessou, que se rendeu desejando trair a pátria. E voltou do cativeiro porque vinha cumprir uma missão da espionagem alemã. Vocês lembram-se que eu, quando falei da vida do autor, vi que ele era soldado e um bom soldado e condecorado, e que estavam já a ir prontos para aceitar a rendição da Alemanha, e que ele, por uma porcaria de foi preso e acusado de... Pronto. Ele aqui, penso eu, está a referir-se a ele próprio, a maneira como ele foi condenado. Portanto, então ele foi apanhado, né? Portanto, e foi trazido, não é? Ele foi apanhado por... Pronto. Conta como foi um grupo, ele e outro, que conseguiram fugir, tinham sido apanhados pelos alemães e conseguiram fugir dos alemães e depois vieram a ter com os seus. E o que é que lhes aconteceu? Foi acusado de que vinha cumprir uma missão de espionagem alemã. Que missão era essa? Nem Zhukov foi capaz de imaginar, nem o oficial que conduziu o processo se lembrou de inventar. E assim ficou simplesmente escrito. Uma missão. Né? Foi enviado pelos alemães para cumprir uma missão de espionagem. Na contra-espionagem foi muito espancado. E o cálculo de Zhukov era simples. Se não assinasse, ganhava um sobretudo de madeira. Um caixão. Se assinasse, ao menos ainda viveria um pouco. Assinou. E as coisas passaram-se assim. Em fevereiro de 42, na frente noroeste, cercaram todo o seu exército e dos aviões não lhe lançaram nada que comer, porque nem havia aviões. Chegaram a tal ponto que raspavam os cascos dos cavalos mortos, amoleciam-nos na água e comiam-nos. Também não havia com que disparar, e assim os alemães foram-nos cercando e apanhando, pouco a pouco, nos bosques. E num desses grupos, Zhukov foi feito prisioneiro e esteve cativo durante alguns dias ali mesmo no bosque. 5 deles fugiram e voltaram a esconder-se nos bosques, nos pântanos, e por autêntico milagre alcançaram os céus. Mas 2 deles foram abatidos ali mesmo à metralhadora, por um dos nossos, e um terceiro morreu dos ferimentos, e os outros 2 escaparam com vida. Um deles ele, não. Se fossem mais espertos, diriam que vagueavam pelos bosques e nada lhes teria acontecido. Mas disseram a verdade. Que fugiram do cativeiro alemão. Do cativeiro? A vossa mãe! Agentes fascistas! E para trás das grades. Se tivessem sobrevivido os 5, talvez ouvissem as declarações deles e acreditassem. Mas 2, não havia maneira. Estavam combinados, os miseráveis. Enfim, já viram? Do que se acusava, do que era suficiente para ir para um campo de concentração. A maior parte deles lá morriam congelados ao frio. Que só isto. Leiam um livro se quiserem saber os pormenores horríveis, horripilantes que se passavam naqueles campos. E pronto, não demoro mais, isto já está muitíssimo longo. Peço desculpa e ficamos por aqui. E um dia destes volto com um novo autor Nobel. Espero que tenham gostado e que queiram ouvir mais algumas histórias minhas.